Deus não ama todo mundo. E eu sei que este vídeo aqui vai dar o que falar. Sabe por quê? Porque Fernanda expressou exatamente isso. Deus não ama todo mundo. Então, se você quer entender o que ela falou, fica até o final do vídeo, porque eu venho compartilhar um pequeno videozinho bem curtinho sobre o que ela falou, tá bom? E depois você deixa aí no comentário se ela está certa ou se ela está errada. Só lembrando que este vídeo não é um ataque à pessoa dela, e sim a forma como, apenas uma correção da forma como ela fez a colocação, tá bom? Então vamos acompanhar juntos neste momento. Eu quero te apresentar aqui um outro momento aqui na parte do vídeo, tá bom? Para que juntos possamos estar aí acompanhando. Olha só, eu preciso da sua ajuda, do seu comentário, para nós sabermos se Deus ama todo mundo ou não. E aí, o que é que você me diz? Vamos lá, vamos acompanhar neste momento. Eu vou dar um pausezinho, tá bom? Mais ou menos uns 30, 40 segundos, e depois eu vou soltar o vídeo, o restante do vídeo. Olha só, vamos acompanhar juntos nesse momento. Não, gente, Deus não ama todo mundo, e essa é uma verdade que muitas pessoas ainda ignoram. E eu digo isso porque no último vídeo eu falei da fofoca, que corre o risco, né, de você estar falando mal de alguém que Deus ama, e as pessoas questionaram, mas Deus não ama todo mundo por igual? A resposta é não, mesmo porque se assim fosse, não teria dizimado as pessoas lá da época do dilúvio, onde ele só preservou a família de Noé. Ele não teria destruído Sodoma e Gomorra, e não teria lançado as pragas no Egito, onde ele só cuidou dos filhos de Israel. Então temos que encarar a realidade. Deus não ama todo mundo. Olha que interessante, gente. Deus não ama todo mundo, foi o que ela falou. O que você me diz? Ela está certa? Ela está errada? À luz da Bíblia, espiritualmente falando, ela fez 3 colocações. O interessante é que no pensamento dela, ou na forma como ela colocou aqui, é de que Deus amou e preservou apenas Noé e a sua família. Mas nós temos que entender que Deus passou anos falando para que o povo se arrependesse dos seus pecados, porque senão o juízo de Deus iria chegar sobre aquele povo. Mas, infelizmente, a situação foi não como Deus esperava ou Noé esperava. Eles escolheram viver na vida carnal. E Deus, de fato, preservou sim a vida de Noé e a sua família por eles obedecerem. Mas Deus havia dado a advertência para que eles se arrependessem de seus pecados e voltassem para Deus. Então, isso mostra o quanto Deus ele ama. Deus ele dá o tempo que for para que as pessoas possam se arrepender. Mas chega um momento que, infelizmente, não dá, tá bom? E outro momento aqui é sobre a questão de Babel, né? Infelizmente, também a rebeldia vinha crescendo no coração daquele povo. E o juízo de Deus, amigos, chega, não adianta, o juízo de Deus vai chegar, tá bom? A gente vai analisar, por exemplo, em Sodoma, também foi um outro momento, Deus fez juízo. E temos que entender alguns pontos interessantes aqui. Existem 2 formas de Deus trazer juízo. É quando ele retira sua proteção ou quando ele mesmo dá a sentença. Tá bom? Então são 2 formas de Deus aí fazer juízo. O interessante, amigos, eu vou soltar o outro vídeo aqui para que possamos, outra parte do vídeo, para que a gente possa acompanhar, tá bom? E o que mais me chama a atenção é que o amor de Deus é tão grande por cada um de nós, que a prova viva foi quando Deus entregou o seu Filho único, não para uma classe de pessoas, ou para uma nacionalidade, foi para todos, tá bom? Foi para todos. Agora vamos acompanhar a outra parte do vídeo aqui, e assim que finalizar, eu vou te apresentar um outro momento aqui que é especial também, tá bom?
Vamos juntos acompanhar neste momento. Tá, Fernanda, mas então quem é que Deus ama? A resposta está na sua palavra, lá em João 14, 21, Olha que o diz texto. assim: aqueles que aceitam meus mandamentos. Isso daqui é a palavra de Jesus. Eles obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Entendeu? Aqueles que aceitam Jesus Cristo, aqueles que seguem o seu direcionamento, aqueles que andam em conformidade à sua vontade. Mas, Fernanda, se for assim, deixa de ser graça e passa a ser obra. A graça você recebe pela fé, certo? E a fé sem obras é uma fé morta. Porque quem crê em Jesus Cristo verdadeiramente, ele sendo Salvador, o que sofreu na cruz, o que levou... Gente, é algo muito grandioso isso. Então não adianta você crer e continuar fazendo as besteiras que você sempre fez no mundo e achar que tá tudo bem. Porque não está. Quando você aceita Jesus Cristo, você o está aceitando como Senhor da sua vida. Ou seja, é ele que vai dirigir a sua vida a partir daquele momento. Então, se você não aceita os mandamentos de Jesus, se você não os obedece, é sinal de que você não o ama. E se você não o ama, Deus também não te ama. Desculpa dizer, mas isso está na palavra. Aqui nós vamos ver algo interessante. Duas colocações que nós temos que observar. Primeiro, ela diz que Deus não nos ama, baseado no texto que ela leu, tá bom? Aqui nós vamos ver, por exemplo, verdades misturado com a mentira. Por que mentira? Porque Deus ama a todos. Se Deus não existisse, não existiria o amor. E se o amor existe, é porque Deus, ele é o amor. Ele não tem amor, ele é o amor. O amor de Deus é para ímpios e justos. Toda a água que desce das nuvens, toda a chuva que cai sobre esta terra, Deus manda para os ímpios e manda para os justos. Então, o amor de Deus é para todos, tá bom? Não é apenas para aqueles que aceitaram a Cristo, porque Deus, ele não tem, por exemplo, ódio. Deus, ele não sente inveja. Deus, ele não sente raiva, algo parecido. Deus, ele é o amor. Quer ver um exemplo? Todas as pessoas, qualquer pessoa, ela ama qualquer coisa. Ela ama alguém. Por exemplo, tem pessoas que amam o dinheiro, tem pessoas que amam a família mais do que a Deus, tem pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. Então, o amor, ele está no coração do ser humano. E isso é um dom de Deus. Não é algo natural do ser humano. Deus nos dá esse dom, nos deu esse dom. Agora, infelizmente, as pessoas amam de forma errada. Por exemplo, o amor, ao invés de eu sentir amor pelo dinheiro ou pelas coisas materiais, como muitos sentem, eu tenho que reconhecer e amar aquele que me criou. E tem pessoas que pegam as coisas materiais e colocam acima de Deus e amam aquelas coisas acima de Deus. Fica dividido, na verdade. É como se fosse, por exemplo, Deus dá dons e habilidade e talentos para as pessoas. Mas, infelizmente, quando começa a cantar bem na igreja, começa a ter uma voz bonita, começa a se destacar, ele já pensa logo e diz, aqui com a minha voz dá para ganhar muito dinheiro. E ele sai da igreja e começa agora a cantar músicas seculares, músicas mundanas. Assim também são aqueles que sabem tocar instrumentos e usa agora o dom, o talento que tem, que Deus concedeu para aplicar em outras coisas. Simplesmente para interesses lucrativos. Vai participar de bandas de rock, e sai da igreja e vai fazer tudo isso. Deixa eu compartilhar um outro material com você, que eu tenho certeza que você vai gostar. Olha só que interessante esse texto aqui, ó. Vamos lá, soltando aqui agora. Diz assim, olha essa frase que um dia alguém disse, ó. O amor não define Deus, mas Deus define o amor. O fato de duas pessoas se amarem não significa, por exemplo, que seu amor seja santo, puro. Assim
como o amor divino. Olha esse outro texto aqui, ó. Olha o que é que diz aqui, ó. Agora podemos receber esse amor divino. Nós podemos receber esse amor divino. O apóstolo Paulo afirma que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Está em Romanos capítulo 5 e o versículo 5. E ainda diz, ó, o verso afirma que o amor é um dom de Deus, uma dádiva que ele nos concede através da atuação do Espírito Santo em nosso coração. Tá bom? Então, Deus, ele é amor, sim. Ele ama a todos, ele não faz acepção de pessoas. Porém, o que ela falou, que foi a segunda colocação, a segunda parte do vídeo, Deus ama os que amam, correto, tudo bem. Deus abençoa a quem faz a vontade dele. E temos que fazer a separação de que existem filhos e existem criaturas de Deus. Filhos obedecem, criatura é a raça humana aí, os que obedecem e os que não obedecem a Deus, tá bom? Olha esse outro aqui, que é bem interessante. Diz assim, ó: nada nos pode separar do amor de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículos 38 e o 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O segundo diz assim, ó: o amor de Deus é um amor de sacrifício. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O terceiro diz assim, ó: o amor de Deus dura para sempre. A Bíblia diz em Salmo 136, versículo 1, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Tá bom? E o quarto diz, ó, e a gente já está finalizando, como a Bíblia descreve o amor. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tá bom? Agora vamos ler o último tópico aqui. Diz assim, ó: podemos mostrar o nosso amor a Deus guardando os seus mandamentos. O que ela falou, né? Podemos sim demonstrar amor a Deus obedecendo a sua palavra. Deus, ele ama a todos, mas não é porque eu vou obedecer a Deus, se eu obedecer ou não, quer dizer que Deus, ele vai deixar de me amar só porque eu não estou obedecendo aos mandamentos dele? Não, Deus, ele vai continuar amando, tá bom? Porque o amor de Deus, o sacrifício de Jesus foi para todos. Mas Deus ama aqueles que o amam também. Olha só, Deus ama a todos. Então, em 1 João capítulo 5, versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Tá bom? Então eu fico por aqui com o último texto que foi compartilhado aqui. Que Deus ele te abençoe. Só lembrando que não foi um ataque à pessoa de Fernanda, e sim apenas uma colocação que ela fez. Então o amor de Deus sim é para todos. Deus ama a todos, e enquanto a pessoa viver, Deus está pronto também a perdoar, independente de quem seja a pessoa ou do que a pessoa fez sobre esta terra. Por exemplo, alguém roubou e a pessoa se arrependeu, pede perdão a Deus, Deus perdoa. Se adulterou, confessou seus pecados a Deus, Deus perdoa. Se a pessoa não amava a Deus e passou a amar,
Deus vai continuar amando do mesmo jeito, da mesma forma, tá bom? Então que Deus ele abençoe cada um de vocês, e o que você me diz aí, comenta aqui embaixo.